A paz do Senhor a todos. Vamos fazer mais uma leitura na palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 22, começando o versículo 7. Amém, irmãos? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois, eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Amém. Podeis assentar. Momento feliz para nós. Mais uma vez, lembrarmos do sofrimento do Mestre para salvar vocês e salvar a nós. Amém, irmãos? Muito bem. Nós vimos um texto, e esse texto não fala de ceia, pelo menos até onde eu li. Esse texto só fala da Páscoa. Jesus caminhou para Jerusalém e o propósito inicial dele aqui era comer a Páscoa com os discípulos. E comeu, conforme o texto, nós não vamos adentrar no texto. E ao terminar, ele então instituiu um trabalho, um assunto de suma importância na vida da igreja atual. O texto diz que lá no salão recomendado por ele, era um salão mobiliado, era um salão de hóspede também. Lá tinha um pote com água. Com certeza também tinha algumas toalhas. Porque nas grandes, ou seja, na festa, porque eram várias as festas, a Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, e
os servos lavavam os pés dos hóspedes. Mas agora este salão mobiliado estava ocupado com o mestre e os seus discípulos. Muito bem. Aqui, irmãos, nós vamos falar de uma ordenação de Jesus após comer a Páscoa com seus discípulos. Lá no cenáculo, Jesus deu um novo mandamento à igreja. Dizendo: vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ordenou ele, o mestre. E eu costumo dizer, irmãos, que não se contesta o mestre. Amém? E para tornar a ordem mais enfática, ele acrescentou: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículos 14 e 15. Foi muito humilhante para os discípulos verem o mestre tomar a posição de um servo ao lavar-lhes os pés. Eu disse, o cenáculo, o salão, que era com certeza ocupado com outros hóspedes, agora estava ocupado com Jesus, o mestre, e os seus discípulos. Porém, fazendo isto, Jesus estava lhes ensinando algumas lições muito importantes. Lições que deveriam ser memorizadas e vividas por todos os seguidores de Cristo através dos séculos por vir. Nesta ocasião, estava estabelecendo a prática da cerimônia do lava-pés como um serviço religioso. Através de seu ato, esta cerimônia tornou-se uma ordenança consagrada. Eu a chamo de um trabalho de alta envergadura para o crente, para a igreja nos dias atuais. Esta ordenança deveria ser observada pelos discípulos a fim de poderem conservar sempre em mente as lições de humildade e serviço ensinados pelo Mestre. Aos olhos de Jesus, a verdadeira grandeza é a grandeza da humildade. Pessoas humildes colocam a sua inteira dependência em Deus. Esta é a raiz de toda virtude. Porém, a perda da humildade conduz ao orgulho, que é a raiz de todo mal, de todo pecado. E foi através do orgulho que o pecado manchou o universo. Foi o orgulho que tornou a redenção necessária. E justamente por causa do orgulho, além de outras coisas, que precisamos de um Redentor. Ser humilde significa confiar em Deus durante todo o tempo de nossas vidas. Esta confiança não pode existir onde há orgulho. Poucos conseguem ver que a humildade e a fé estão muito ligadas nas Escrituras. E uma necessita da outra.
Em duas ocasiões, ele mencionou que a humildade é a aliada da fé verdadeira. Uma foi quando curou o criado do centurião. O centurião declarou: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mateus capítulo 8 e o versículo 8. Outra vez ocorreu com a mulher Ciro-fenícia. Ela aceitou o nome de cachorro, dizendo: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus senhores. Marcos capítulo 7 e o versículo 28. Jesus lhes respondeu: Por causa desta palavra, pode ir. O demônio já saiu de tua filha. Marcos 7 e versículo 29. A humildade leva a pessoa a reconhecer que não é nada diante de Deus. Ela remove as dificuldades que prejudicam a fé e produz plena confiança em Deus. A falta de humildade, porém, impede-nos a ter uma fé que opera. Precisamos sermos humildes. A ordenança do lava-pés é designada para manter-nos em nosso devido lugar. Temos a tendência de nos achar mais importantes que nosso irmão, de pensar apenas em nós mesmos, de procurar o lugar mais alto. Essa era uma tendência que já existia, estava existindo na vida dos seus discípulos. A cerimônia do lava-pés remove estes sentimentos. Deve tirar-nos de nosso egoísmo. Deve levar-nos a abandonar o desejo de exaltação própria. Deve levar-nos à humildade de coração, conduzindo-nos a servir o nosso irmão. Encontramos, porém, um outro resultado da humildade. O Senhor poderia fazer muito mais por seu povo se este acalentasse as verdadeiras humildades. Portanto, o orgulho nos leva a perder grandes bênçãos de Deus. A cerimônia do lava-pés, realizada no verdadeiro espírito de humildade, desenvolve em nossa vida um sentimento de comunidade. Sua constante lição será servir-vos uns aos outros pela caridade. Gálatas 5 e o versículo 13. Sempre que esta ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus são levados a uma santa relação uns para com os outros, para se ajudar e beneficiar-se mutuamente. Chegamos, portanto, à conclusão de que participar desta cerimônia representa muito mais do que imaginássemos. Ela é um serviço de limpeza. Ao participar dela, devemos saber que as sujeiras do pecado são levadas e nos tornamos limpos. Parar para lavar os pés de nosso irmão também significa que aceitamos o conselho da palavra de Deus, aceitamos o mandamento da palavra de Deus.
nossa humildade diante de nosso semelhante demonstra nossa humildade diante do Criador. Finalmente, esta cerimônia também é uma demonstração de nosso desejo de servir ao nosso próximo. Ela demonstra que estamos dispostos a dar de nós mesmos pelos outros. Agindo assim, estaremos seguindo os passos do Mestre, que andou fazendo bem, sendo uma bênção aonde quer que fosse. Aquele que era servido por todos na glória celestial veio e tornou-se servo de todos. Se quisermos imitá-lo e sentir a alegria de ver almas redimidas, precisamos seguir-lhes o exemplo de abnegação e humildade. A ordenança do lava-pés foi instituída por Jesus como uma ajuda na preparação espiritual para a ceia. Ela é uma ocasião muito especial para um exame próprio, para recomeçar a vida com Cristo. Ela é um tempo para a renovação do voto batismal. Quão facilmente escorregamos de volta aos velhos hábitos e nos tornamos descuidosos na vida cristã. Precisamos fazer estes exames pessoais periodicamente, a fim de avaliarmos se estamos crescendo na graça, se estamos abandonando o orgulho. Quando lavarmos os pés uns dos outros, devemos sentir o amor de Cristo prevalecendo em nós. Humildemente nos unimos uns aos outros e ao nosso Pai Celestial. O texto que o presbítero me leu, que nos transmite também um grande ensino, tá? Que nos fala de exame, que nos fala do que nós, como cristãos, precisamos ser e fazer. Esse momento de ceia, esse momento de comunhão, primeiro com Deus, depois uns com os outros, precisa ser mantido, irmãos, nesse clima espiritual. Esse momento é um momento que nós devemos relembrar que o nosso Mestre um dia sofreu. Após toda essa programação realizada por ele, após comer a Páscoa que nós lemos, ele lava os pés dos seus discípulos, transmite a lição da humildade, sabendo do que estava à sua espera. E ele diz para nós: vocês me chamam mestre e senhor, e diz bem porque na verdade eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos dei o exemplo. Que exemplo, irmãos? Que exemplo, irmãos e irmãs? E disse: assim como eu fiz, façais vós também. Então ele diz que é para mim e vocês, nós, igreja, sermos humildes e servirmos uns aos outros com humildade. Então esta é a sintetizada mensagem para a cerimônia do lava-pés. Amém.